Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quem vos sauda aqui é o presbítero Paulo e você está aqui na Escola de Teólogos. Sejam muito bem-vindos. Se você está vindo aqui pela primeira vez, já vai se inscrevendo no canal, porque eu lhe garanto, esse canal tem um conteúdo sólido das Escrituras Sagradas e tratamos também de teologia para a glória de Deus, tá bom? Já vai se inscrevendo no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nada. Para quem não sabe, esse é o canal a qual estou fazendo parceria com um colega meu, um amigo, um homem de Deus, o professor José Márcio, tá bom? E hoje vamos tratar de um tema muito interessante, que é sobre a reforma protestante. Reforma protestante. Combinado? Eu quero que vocês assistam o vídeo todo. Por que, presbítero Paulo? Porque é um estudo exaustivo. Tem muita informação. Vou tentar aqui ser o mais breve possível, mas eu creio que vai ser uns 20 minutos a 30 minutos esse pequeno vídeo, tá bom? Assista completamente e deixe seu comentário se você gostou, o que você achar deste conteúdo. Vamos lá? Queridos, primeira coisa que eu quero já como introdução aqui para você entender é o significado da reforma protestante. Eu vou conjecturar para você entender melhor, combinado? Vamos imaginar que tem uma casa. E essa casa ela precisa de reforma, porque talvez estava abandonada, talvez está muito tempo que ninguém pinta mais, tem rachadura nas paredes e etc. Estou dando só uma pincelada em um pano de fundo. E alguém resolve ver essa casa nessa situação e quer fazer uma reforma, tá bom? Se tratando de casa de Deus, da reforma protestante. Uma reforma a qual a casa de Deus, se nós podemos dizer assim, está completamente em uma baderna espiritual, tá bom? Social, de todos os sentidos, tá bom? Pessoas que estão dentro do movimento daquele tempo, no caso da Igreja Católica, que era a única igreja daquele tempo, ela estava precisando de uma reforma urgente, porque a casa estava totalmente contaminada. Presbítero Paulo, contaminada com o quê? Pessoas amantes de si mesmos, líderes religiosos que se auto-titulavam semideuses, a ponto de que eles levantaram pontos, doutrinas, paradigmas, detalhe, antibíblico. E para tanto, eu vou trazer alguns pontos para vocês verem que é absurdo, mas antes eu quero falar para vocês que Deus sempre levanta alguém, um remanescente, para quê? Para a igreja não se sucumbir, para a igreja não destruir. Isso é desde o princípio, né? Desde o Antigo Testamento, o Senhor ele direciona o seu povo, levantando profeta, juízes, sacerdotes, etc. E Deus, por misericórdia infinita e para cumprir a sua palavra que ele ia buscar a sua igreja, os irmãos sabem muito bem que ele morreu na cruz, Jesus morreu na cruz por nós. Dentro disso, ele traz homens de Deus para fazer uma reforma protestante. Protesto é aquilo que a pessoa levanta a mão, por exemplo, e fala, eu não aceito. E para falar que não aceita, tem que vencer o sistema, né? E nós vamos aprender um pouco aqui sobre o que eu estou falando para os irmãos entender. Pois bem, uns pontos que a igreja, naquele tempo, a igreja católica, colocava como regra, vendas de indulgências. As vendas de indulgências eram o quê? Era negociar perdão, negociar salvação. Pessoas, por exemplo, que morreram, que talvez matou, roubou, ou prostituiu, ou fez coisa abominável, a família ainda em luto, chorando. A igreja apresentava umas mentiras de uma hierarquia da igreja e falava assim, olha, se você pagar tal valor, aquele que está no purgatório vai poder ter a salvação, vai poder ser perdoado por Deus. Era coisa semelhante a essa. Entendeu? Olha que grave. Pois bem, outro conceito que a igreja fazia, que é antibíblico, era a simonia. A simonia é vender cargos eclesiásticos. Olha aí.
vender cargos eclesiásticos, aonde tem isso na Bíblia, e objetos, e etc. Tá? Eles também tinham o nicolaísmo. O nicolaísmo era membros eclesiásticos membros eclesiásticos ter diferentes mulheres e filhos. Tinha um certo conforto interno. Olha aí. Outro detalhe, a crise moral. Outros detalhes que eu poderia citar aqui. O Papa acima da Bíblia. A igreja acima da Bíblia. A glória, o poder sobre o Papa. O que eles falavam, o que a liderança da época, os bispos da época falavam, era como se fosse o próprio Deus falando. A ponto deles distorcer as verdades pautadas aonde? Nas Escrituras Sagradas. Até porque o povo perece por falta de conhecimento. E o povo ele não tinha tal conhecimento que ficava mais isolado para a hierarquia da igreja. Pois bem, dentro disso, isso aconteceu no século XVI, Deus levanta um homem, mas não só um, mas o mais conhecido deles, dentro da Reforma Protestante, chama Martinho Lutero. Era um monge que, na história, muitos teólogos afirmam, né, no conceito histórico, que ele sofreu com visões, sonhos perturbadores, e depois ele entrou no campo teológico e começou a estudar, virou um teólogo, posteriormente virou um doutor em teologia e tinha constantemente esses ataques espirituais, né? Ele via vultos e etc. Ele se sentia perturbado, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E aí o inimigo fica de fato furioso, tá bom? É interessante que em 1517, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero, ele levanta um movimento protestante, uma reforma protestante, colocando 95 teses de quê? Dentro das Escrituras. Ressalto, portanto, que nem todas as teses era igual nós hoje protestantes seguimos, porque com o passar dos anos vai sim aperfeiçoando a clareza através do Espírito Santo, tá bom? Mas muitas teses que ele pautou era digno, sim, de respeito bíblico e teológico. Ele enfrentou aquele sistema religioso, aquele sistema político que operava. E para a glória de Deus, eu creio que é o Espírito Santo que estava o conduzindo, dando autoridade, dando discernimento espiritual. Porque o povo estava cansado de opressão. O povo já tinha perdido seus bens, dando tudo para a igreja. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele cita algo que me chama a atenção. Fala dele. É necessário uma reforma protestante em todas as gerações. Cada geração tem que ter uma reforma protestante, porque o povo vai se acostumando com o erro. Muitas igrejas têm colocado heresias pautadas no seu próprio ideal, nas suas próprias consciências carnais, e não no conduzimento do Espírito Santo. Pois bem, vamos lá. Não foi só Martinho Lutero que teve essa coragem, né, vamos dizer assim, de fazer a reforma protestante, né, de começar a decretar, olha, eu protesto, eu não aceito, a Bíblia não ensina isso, etc. Como, por exemplo, teve outros homens de Deus, outros reformadores, como, eu até salvei o nome dele aqui para os irmãos pesquisarem um pouco mais sobre ele. Deixa eu dar uma olhada. John Hess. John Hess foi um deles. John Wycliffe também foi um deles. Foi grandes homens de Deus, como também muito conhecido João Calvino, que tomaram essa força, uniram essa força, essa união contra a igreja, contra o sistema que estava totalmente contra a Bíblia. Então, em 1521, teve a primeira audiência para Lutero se retirar, para Lutero negar o que ele tinha colocado no seu posicionamento bíblico. E Lutero falou assim, olha, eu só nego se de fato vocês
louvado seja Deus, se vocês provar dentro da Bíblia que eu estou mentindo. E eles não tinham argumento para tanto, né? É muito interessante porque teve um pouquinho no começo da reforma, a qual Deus estava colocando no coração dos homens, teve um homem chamado... Esse homem, ele é muito interessante. Depois eu vou achar o nome dele para os irmãos. Ele disse que... Ele profetizou da seguinte forma, há 100 anos antes. Depois eu vou achar aqui para os irmãos no decorrer do estudo, tá? Mas teve um homem que profetizou 100 anos antes a respeito, dizendo assim, olha, hoje vocês matam um ganso, mas Deus levantará, 100 anos antes de Martim Lutero, Deus levantará uma águia, e essa vocês não vão poder matar. Aleluia! E Deus levantou Martim Lutero, fez coisas extraordinárias e começou então a reforma no dia 31 de outubro de 1517. Já dá para você curtir, já dá para você compartilhar, porque até aqui teve bastante informações, mas vai vir muitos ainda. Estão preparados? Pois bem, então vamos lá. Então, queridos, verdade religiosa encontrada apenas na Bíblia. Isso foi um ponto a qual os reformadores colocou contra a Igreja Católica. Por isso que nós temos hoje vamos dizer assim, essa base, essa estrutura teológica, essa estrutura bíblica. A igreja tá, vamos dizer assim, a maioria organizada, mas já foi uma bagunça. E o Senhor teve que levantar, intervir para tocar em pessoas, para não deixar a igreja morrer. Louvado seja Deus por isso, né? Então, primeiro ponto dos reformadores, verdade religiosa encontrada apenas na Bíblia e não na Igreja Católica. Segundo ponto, fé como sinal de salvação. Isso é interessante, porque a Bíblia diz que pela fé sois salvos, né? Quem crê em Jesus será salvo, tu e a tua casa, né? Romanos 10:9, se com a tua boca confessadas de Jesus e em teu coração credes que ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Então é pela fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Eu poderia citar muitos versículos aqui, mas pois bem. Outro ponto, terceiro ponto, eliminação de imagens sagradas, esculpidas. Existem muitas imagens, muitos versículos que rebatem que o Senhor não divide a sua glória com ninguém, como está escrito lá em Salmos 115, como está escrito em Êxodo capítulo 20, que o Senhor não divide a sua glória. Não devemos fazer imagem, nem que habita no céu, na terra, para adorar de forma alguma. Amém? Pois bem, isso foi através da reforma. É interessante a ousadia desses homens de Deus. Quinto ponto, livre interpretação bíblica. Olha que lindo isso. Com a ajuda do Espírito Santo, livre interpretação bíblica. Sexto, tradução da Bíblia do latim para a língua local. Ressalto, portanto, que graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Martim Lutero não morreu, né? Mas Martim Lutero ficou escondido em um ambiente que ele conseguiu fazer pelo menos o começo da tradução para a língua daquele povo no Novo Testamento, tá bom? E depois outro reformador continuou a excelente obra. Sétimo ponto, subordinação da igreja ao Estado, de forma alguma. 8, subordinação da igreja ao Estado. Oitavo ponto, batismo e Eucaristia, né? É interessante, queridos. Então, no século XVI, aconteceu muita coisa. Muita coisa. Os irmãos sabem muito bem que um dos maiores teólogos deste tempo, daquele tempo, foi João Calvino, depois veio Armínio, né? E Jacó Armino. E isso é muito lindo, o que Deus faz. A sabedoria que esses homens tiveram há mais de 400 anos atrás. A reforma, dia 31 de outubro de 2022, faz sim 505 anos. Graças a Deus por isso. Tá bom? Então Deus sempre vai levantar alguém para conduzir o seu povo. E eu posso citar aqui que nós estamos precisando urgentemente em muitas igrejas reformas. Porque tem pessoas
pastores, líderes que querem glória para si. Tem pastores, líderes que quer fazer uma exegese e não a exegese do texto para se autopromover, para ganhar dinheiro. E o foco maior da Igreja Católica era o quê? Ganhar dinheiro, ganhar fortunas. É por isso que a igreja mais rica é a Igreja Católica de Roma. A igreja mais rica. Então é muito grave essas coisas, né? Olha, então Deus levanta, no período de pré-reforma, John Wycliffe. Esse homem foi um professor, teólogo inglês que contribuiu para o verdadeiro ensino. E dizia que o nosso Papa é quem? É Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito lindo, né? A pobreza apostólica. A Escritura como única lei. Olha o que ele falava. A pobreza apostólica. Ele falava também a Escritura como única lei da igreja. Olha aí, os pontos que ele falou é o mesmo que eles entraram em um bom senso. Outro ponto, de John Wycliffe. Os eleitos são a igreja, não o Papa e os cardeais. Eita glória. Cristo como cabeça da igreja e não o Papa. Repetindo, Cristo como cabeça da igreja, como a Bíblia diz, e não o Papa. Os reformadores resumiram tudo isso, queridos irmãos, em cinco solas. Isso é muito conhecido, né? E é bom a gente ressaltar de novo, porque é maravilhoso. Primeira sola, sola fide, somente pela fé, somente a fé. Sola scriptura, somente a escritura. Sola gratia, somente a graça. Sola Christus, somente Cristo. Soli Deo glória, glória somente a Deus. É interessante, irmãos. É interessante. Então, nós devemos agradecer a Deus por Ele sempre levantar a sua igreja. Ele sempre dá força à sua igreja. E como esses homens reformadores teve coragem, né, de pregar, de se ajuntar, de orar, de estudar a Bíblia, de estudar a teologia, para defender os argumentos, a ponto da igreja não conseguir destruir eles. A ponto da igreja não conseguir, a igreja católica não ter força. Mas pelo contrário, Deus deu tanta graça para esses homens que eles começaram a fazer então um movimento evangélico, um movimento de evangelização da verdadeira palavra, um movimento protestante. Então, eu espero que os irmãos gostem deste pequeno estudo e espero que vocês se maravilhem, porque eu ao estudar, eu me maravilhei. Aí daí, agora vocês têm um pano de fundo um pouco de onde de fato teve a reforma protestante e por que nós somos considerados protestantes. Por quê? Porque a igreja católica juntou com o Estado e virou aquela bagunça, aquele poder supremo sem a direção do Espírito Santo. Ficaram ganhando fortuna, massacrando os pobres coitados no sentido de conhecer pouco, e aí surgiu essas abominações e o que estava cheirando mal nas narinas de Deus, e Deus levanta sempre homens para fazer a diferença, homens de Deus como instrumento de Deus. Espero que vocês gostem, espero que vocês comentem e nos ajude se inscrevendo no canal, tá bom? Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo fale mais os seus corações. Estamos estudando sim a história da igreja, mas o Espírito Santo tinha um propósito por trás dessa história, tá bom? Tudo é conduzido pelo Espírito Santo, porque é Ele que vai nos conduzir até Cristo, até o céu de glória. Ele que nos dá força, Ele que conduz a sua amada igreja. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Curta se você gostou. Um abraço para todos.